Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar a nossa live. Hoje nós vamos conversar então com a doutora Luana Tomasi. Vamos aguardar aqui as pessoas ingressarem. Vou pedir para que quem está ingressando já clica lá nos coraçõezinhos para nossa live já ser visualizada por mais pessoas, para aumentar um pouquinho o número de pessoas para quando a doutora Luana entrar. Boa noite, Arthur. Boa noite, Angélica. Boa noite, Juliana. Tudo bom com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre essa nossa situação atual com relação aos tribunais, né? A virtualização, então, do Tribunal de Justiça e como vai funcionar, então, esses procedimentos. Boa noite, Silvia. Sejam todos bem-vindos. Luísa, boa noite. Cliquem lá nos coraçõezinhos. Cliquem lá nos coraçõezinhos. Dom, boa noite. A doutora Luana acabou de entrar. Então vamos já verificar aqui para chamá-la. Enviei o convite, doutora Luana. Oi, foi bem rápido. Olá, Boa noite, tudo bom? Como boa é que vai? noite. Tudo bem, Michele? Tudo certo? E aí, está frio? Tá bastante, bastante. Acho que não tanto Esfriou um quanto aí. pouquinho, né? Essa semana Exato, esfriou um pouquinho, né? é verdade. Eu queria te agradecer primeiro. Vou começar aqui enquanto o pessoal vai entrando, Sim, para pode ficar à vontade. agradecer o convite e para falar de um tema que eu acho que é tão importante nesse momento, tão relevante, né? A gente tem se Com batido certeza. tanto. E aí eu estava aguardando começar a live e me recordando que eu acho que deve fazer um ano que a gente se conheceu. Foi por agora, Sim, foi julho do ano passado, quando eu estive em Orleans, né? foi na época ali que iniciou ali O o EPROC, PJE, né? O EPROC, perdão. E daí foi feito, né, os cursos. exatamente, estava lecionando no curso do EPROC e aí estava pensando aqui na coincidência, porque a gente um ano depois está falando de um assunto que é similar, né? Que é a Sim, transformação digital da advocacia, do uma judiciário e tudo mais, adaptação, né? né? Nossa, né? Exatamente, exatamente. Então, pessoal, vou apresentar, então, nesse primeiro momento, a doutora Luana, né? Tomasi. Então, vamos lá. Ela é sócia no escritório Moziman Horn e Advogados Associados. Ela é docente no curso de pós-graduação da Faculdade Cesust, mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, no curso de Direito. É sócia e docente da empresa 4Lau, Conexões e Desenvolvimento Jurídico, que depois ela vai comentar um pouquinho também, porque sobre o tema que nós vamos conversar hoje, a doutora Luana, como outros colegas, mais 3 colegas, né, doutora Luana, tem um Isso, curso bem aprofundado sobre esse tema, então, para auxiliar os advogados de forma geral. Depois ela vai exato. detalhar um pouquinho e convidar vocês, e até tem uma situação diferenciada, pelo menos até sexta-feira, né, doutora Luana? Para ela mencionar também Exatamente. para todos. É, Vou continuar aqui. Voltada para a formação no mercado jurídico por meio de experiências de aprendizagem com foco em resultados práticos e no desenvolvimento de produtos e serviços, que é o curso específico, né, ao qual a doutora Luana, além de lecionar, é sócia. Tem experiência na área do direito, com especialização em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Ela é membro da Comissão de Direito Tributário e membro da Comissão de Direito de Startups da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Santa Catarina. Em atuação no direito tributário, civil e consumerista. Então, a doutora Luana tem muita prática, né, nessa área que nós vamos conversar hoje, e que é uma área muito nova, ainda mais nessa época agora de pandemia,
né? Que apesar de nós estarmos, né, aos poucos retomando, então, tentando pelo menos, né, doutora Luana, Exato. retomar a nossa rotina, mas a gente sabe que também pós essa situação que nós vivenciamos, muitas outras situações vão se modificar no nosso cenário hoje do judiciário, em vários outros, no cenário econômico, né, empresarial também, mas no judiciário eu acredito que até para melhor, né? Porque nós, Sim. como advogados, por exemplo, falando por mim, né? Uma advogada assim que atua mais no interior, eu tô falando de Orleans, né? Até para quem segue a doutora Luana, né? Que está nos acompanhando também. Então, assim, fica mais fácil, por exemplo, para a gente ter acesso aos tribunais superiores, né? Que é um dos temas que nós vamos abordar hoje. Essas conferências telepresenciais que estão sendo oportunizadas nesse momento, então essas defesas nos tribunais, as próprias audiências, né? Que estão sendo feitas, já estão sendo agendadas. Eu fiz quarta-feira passada a minha primeira audiência telepresencial, assim. Foi uma experiência bem interessante. O próprio juiz, assim, ao qual estava, assim, presidindo, né, o feito, eu questionei ele com relação, porque às vezes internamente, né, eles têm um olhar de como vai ficar essa situação. E ele mencionou para mim a seguinte frase: doutor, eu acho que veio para ficar. Para ficar. Eu acredito nisso. Então, nesse momento, então, eu vou passar a palavra para a doutora Luana, então, para ela fazer as considerações iniciais e a gente vai conversando. Fique à vontade, doutora Luana. Obrigada. Então, eu acho que o primeiro ponto é exatamente esse. Assim, a gente fala assim, é novo, é novidade. Na verdade, essa ideia da audiência por videoconferência ou julgamento por videoconferência, dessa relação mais digital com o Poder Judiciário, ela é bem antiga. Bem antiga, né? A Lei do Processo Eletrônico de 2006, 2006 já é antiga. Sim, para nós agora que estamos com uma portaria todo dia, né? Exato. É muito velha, né? É uma norma muito velha. Mas ela já previa isso. O que acontece é que eu acho que a advocacia e o próprio Poder Judiciário, e aí eu estou incluindo isso num contexto só, a gente caminha passos muito lentos. A gente é um pouco avesso às mudanças, né? A gente tem essa característica de ser um pouco avesso. Então, nem o advogado, eu acho que o advogado achou que isso vinha mais para frente, e o próprio judiciário também, né? Sim. Sim, a coisa vinha caminhando a passos muito lentos até que a gente se deparou com essa pandemia da Covid, onde a gente não pode, né? A gente tem essas restrições todas de contato, né? Essas restrições sociais, e aí, bom, e agora? Então, vai paralisar o judiciário, paralisar a advocacia, atividade essencial, né? E aí eu acho que o que essa pandemia fez, então, foi acelerar esse processo de transformação digital do judiciário. Não foi iniciar o processo. Sim. A gente já vinha vindo, né? O CNJ, inclusive, trouxe até sugestões de plataformas digitais, assim, a serem disponibilizadas, a gente verificou já que já existia esse contexto, essa discussão. Mas eu acho que até por parte dos profissionais, até não vamos colocar a culpa também só no judiciário, na minha opinião, nós temos um pouco de resistência. E agora, nesse período, por essa adaptação forçada que nós tivemos de ter, né? Eu acho que essas barreiras acabaram sendo quebradas. Né? Eu acho que a gente tem que ter dois olhares. Um primeiro olhar que é de fato, entender como isso tudo está funcionando, entender de que forma essas novas formas de julgamento ou de realização de um ato, como uma audiência, elas acontecem, elas preservam os nossos direitos e garantias. Eu acho que esse é um olhar que é importante. Mas, por outro lado, a gente tem que se abrir, porque realmente eu acho que isso vem para ficar. E mais, eu acho que é uma forma de garantir o acesso à justiça. Aí eu estou falando de um acesso mais amplo. Como aquilo que tu mencionasse agora, isso deixou com que uma cidade lá do interior do Piauí, sei lá, distante, né, de um centro maior, o advogado possa ter um acesso muito mais facilitado, né, dos desembargadores, de ministros, né, e também um custo muito menor. Então, a gente está falando de o acesso à justiça, eu estou falando no sentido muito mais amplo de o acesso especialmente aos tribunais superiores, né? Porque a gente sabe que o custo de
levar um advogado a Brasília, né? Passagem aérea, hospedagem, isso. Nem toda parte tem essa possibilidade, né? Inviabiliza até, de certa Inviabil- forma, o acesso à justiça. Né? Com Exatamente. certeza. E agora, Exatamente. nesse período, por essa situação específica do deslocamento, não só para os tribunais, mas, por exemplo, congressos, a informação de forma geral, congressos estão sendo viabilizados de forma online, totalmente online, para que as pessoas possam assistir de suas casas, né? A própria situação da audiência virtual, os meus clientes adoraram. Por quê? Claro que nós temos ainda a dificuldade que seria o quê? Eu tenho clientes com pouco esclarecimento jurídico, né? Perdão, de informática. E daí o que acontece? Eles não conseguem lá ter acesso ao programa específico que vai ser disponibilizado, essa plataforma para visualizar a audiência e tudo mais. Então, eu peticionei, porque inicialmente o judiciário ele pede o contato, né, dos clientes, das testemunhas e tudo mais. Isso. Então, eu peticionei informando que, infelizmente, né, seria uma situação complicada, porque eram senhoras, né, de idade, então não conseguem ter esse acesso de forma tão fácil, né? E me disponibilizei, então, a levá-los ao meu escritório e fazer uma sala de audiência, né, simulada ali no meu escritório, de forma que a gente tentou materializar isso na hora da audiência. O juiz pediu, então, para que eu manuseasse ali o notebook, para que ele verificasse o 360 graus, se não tinha, né, mais ninguém e tudo mais, enfim. Para também ampla defesa, contraditório, o respeito, né, ao ambiente ali da sala de audiência, para saber que ninguém estava ali influenciando, estava, né, tomando partido de nenhuma parte. Enfim, né, os cuidados normais. Ali. Isso, as garantias, né? Isso, só que de qualquer forma, o que elas disseram para mim? Ai, doutora, que bom, agora eu vim aqui, eu já posso ir embora. Né? Porque, querendo ou não, esse deslocamento, aqui que seria, né, essa comarca que eu fiz virtual, eu sou de Orleans e eu acabei fazendo essa audiência em Lauro Miller, no meu escritório de lá. Então, essa audiência ela seria na cidade de Criciúma. Mas para ir e voltar, se perde lá 40 minutos de ida e 40 minutos de volta, no mínimo, né? Depende do trânsito ainda, né? E daí o que acontece? Essas pessoas, então, que também têm a dificuldade, às vezes, do poder aquisitivo, como a doutora mesmo comentou, com relação a valores de gasolina, mesmo sendo tão perto, né? Pra gente que tá mais habituado, né? Tá na estrada, né, doutora? Exato, mas enfim... Aí o que acontece? Eles gostaram muito. Eles até disseram, ai, tomara que seja sempre assim. Então eles se adaptaram facilmente e adoraram a ideia. Eu acho que ganha nesse aspecto, né? Observar dessas garantias todas, acho que ganha todo mundo, ganha o Poder Judiciário, ganha o advogado, ganham as partes, né? Eu acho que esse olhar um pouco que a gente tem que ter, a gente, né? Eu falo advogado, né? Sim. Eu digo, esse é o nosso lugar de fala, a gente não tem como dizer diferente, né? Mas, assim, é isso que a gente tem que realmente, esse olhar um pouco mais aberto para essas novidades, né? E aí, com relação especificamente ao acesso aos tribunais, né? Claro, a gente tem aí a OAB batalhando para que essas distâncias não sejam... Distâncias aí eu falo de toda ordem, não sejam tanto sentidas, né? Mas aí o que a gente teria, então, hoje implantado, né? Falando especificamente de julgamento. A gente tem hoje 2 espécies de julgamento em ambiente virtual. E aí eu estou usando um termo que é bem amplo, porque cada tribunal realmente nomeia de uma forma diferente, tá? Mas basicamente a gente tem julgamento virtual. E quando a gente fala julgamento virtual, a gente está falando de julgamento que acontece de modo remoto. As partes, os advogados, via de regra, não participam. Ele realmente acontece remotamente, né, por meio de um sistema do tribunal. Então, ele pode durar, inclusive, 7 dias, porque como as partes, né, os advogados não participam ativamente, não há uma sessão presencial, né, os desembargadores, os ministros não se encontram, né, presencialmente para que esse ato aconteça, ele pode durar até 7 dias. Então, é aberta a sessão de julgamento virtual, primeiro o advogado é intimado por meio do Diário de Justiça, enfim, o sistema, né, de intimação do tribunal, é aberta a sessão. E aí, esse julgamento dura até 7 dias. Então, o relator disponibiliza o relatório e o voto dele.
Os demais julgadores têm acesso, então, a esse relatório ou voto, apresentam sua concordância, discordância total, parcial ou voto divergente, a depender da situação. E aí o julgamento é finalizado. Com a finalização do julgamento é que o advogado, então, toma conhecimento do resultado. Essa, como regra, é a característica de um julgamento virtual. Sim. Esse julgamento virtual também não é novo. Ao contrário, ele é bem velho, ele é lá da lei do processo eletrônico e ele já era implantado por alguns tribunais. Eu não sei se Santa Catarina quase, né, nem o Tribunal de Justiça de Santa Catarina utilizava, nem o TRF da 4ª Região, né? A nossa Justiça Federal utilizava, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já utilizava do julgamento virtual, o próprio STF, né, já se utilizava do julgamento virtual lá com a criação do plenário virtual em 2007. Então, já era uma modalidade que existia. Por que ele não era tão popularizado? Porque muitos tribunais não utilizavam e, quando utilizavam, era para hipóteses bem restritas, poucos recursos. Então, não eram recursos, muitas vezes, que a parte tinha acesso, não se chegava até esse momento, né? O Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, ele tinha previsão de julgamento virtual para alguns recursos só, aonde não coubesse sustentação oral, porque justamente não tem a intervenção do advogado, né? Então, Sim. se já não há normativa autorizando a sustentação oral, então se entendeu que então faz mais sentido que esses processos sejam julgados virtualmente, permitindo ainda que o advogado, uma vez manifestada a contrariedade, a oposição dele ao julgamento, ele fosse retirado. Esse processo saía de pauta de julgamento de sessão virtual automaticamente. Então, ele já existia, né? Essa, como regra, é a sistemática do julgamento virtual. E aí a gente tem o julgamento por videoconferência ou videoaudiência, ou como se quiser falar. O nosso Tribunal de Justiça já disse que ele é julgamento presencial. Que nada mais é do que um julgamento presencial, como a gente conhece, só que transmitido virtualmente. Então, há uma sessão onde os julgadores todos se encontram, há um momento desse encontro, né? Onde eles debatem, onde é aberta a sessão, apresentado o relatório, o voto do relator, os demais julgadores debatem aquele processo na presença, né? Podendo haver a presença dos advogados, né? Alguns tribunais transmitem essa sessão no YouTube, então é ao vivo, a parte pode acompanhar o julgamento também. E aí, encerrada a sessão, com finalizados os votos, é encerrada a sessão, uma sessão absolutamente similar àquela que a gente está acostumado. É por isso, inclusive, que o nosso Tribunal de Justiça, quando expediu uma nota técnica, ele disse, olha, isso, na verdade, é julgamento presencial. Porque as partes, os julgadores, os advogados, eles estão presentes no ato, mas o ato acontece virtualmente. Então, antes, a gente também tinha uma espécie, eu falo que é uma espécie híbrida de julgamento por videoconferência, porque antes da pandemia, onde a gente não tinha restrição de contato físico, o advogado ele podia se dirigir até uma unidade de poder judiciário próxima, né, ou na sua comarca, e a presença dele, a sustentação oral, a participação dele era transmitido a partir de uma unidade do Poder Judiciário. Então, a sessão estava acontecendo aqui no tribunal, e aí o advogado se deslocava até a comarca dele, numa sala de videoconferência, e dali fazia a sustentação oral. Isso era a nossa audiência, nosso julgamento por videoconferência. Eu digo que ele é híbrido porque ele é uma parte por vídeo, né? A participação do advogado é que se dava por vídeo. Se eu não estou equivocada, não era permitida essa situação que é hoje, no caso, de que a gente possa fazer do escritório, né? A gente tinha que marcar certinho lá no fórum para poder fazer essa manifestação na salinha específica lá do fórum, né? Do judiciário, que ia viabilizar com o devido agendamento, antecedência, lá os prazos específicos, né? Perfeito, perfeito. Então, havia uma participação, por isso que ele é um pouco híbrido. Havia uma participação do advogado por videoconferência, mas essa videoconferência não se dava de qualquer lugar. Tinha que ser de uma unidade do Poder Judiciário também. Agora, não.
Então, assim, eu acho que se a gente tem alguma novidade efetivamente, é a possibilidade de um julgamento integralmente por videoconferência ou videoaudiência, enfim, como quiser chamar, por vídeo, né? Sim. No qual as partes e os próprios julgadores não precisem se deslocar a uma unidade do Poder Judiciário, eles podem fazer de qualquer lugar. E aí eu acho que está o ganho, né? Que os teus clientes já sentiram com a audiência. É o ganho de, bom, a gente não tem o deslocamento, a gente, né? Eu acho que no caso específico do julgamento por videoconferência, como ele é um julgamento que realmente ele representa o que é um julgamento presencial, as garantias, eu acho que o exercício da nossa profissão mesmo, ele é muito mais facilitado, né? Basta que a gente tenha uma boa internet, enfim, um acesso, né? E aí tá tudo certo, tá garantido, né? E a gente observa ali os prazos de inscrição, isso tudo é muito importante. Já o julgamento virtual é essa situação um pouco mais distante, né? E aí por isso que ele é objeto mais de críticas, né? Até que ponto o julgamento virtual ele realmente atende aos direitos lá, a ampla defesa e todas as demais garantias que tanto a parte quanto o advogado tem que ter. A gente percebe, e a gente percebe que nesse momento, assim, mesmo com essa situação da pandemia e tudo mais, que principalmente os tribunais superiores, né? E eu digo, já falo mais em STF, STJ, eles ainda estão tendo ainda um pouco mais ainda de resistência, né, com relação a essa situação, né? Porque que eu soube agora há pouco tempo, o STJ foi uma situação que ele começou a fazer de forma virtual e era todo... porque o STF já existe, né? Já é filmado o julgamento, né? O STJ que ainda não tem essa realidade, né? De filmar e tudo mais. Na verdade, o STF hoje, para o curso, né, Michele? Para o curso a gente analisou uma série de tribunais, até para poder mostrar para o nosso aluno, olha, isso aqui é diferente desse, olha, esse tem essa particularidade e tudo mais. O STF hoje é o tribunal mais adaptado à realidade do julgamento eletrônico ou virtual. Tá mais pioneiro ainda. O STJ está um pouco mais resistente. Porque ele tinha exatamente... O STF ele já veio lá em 2007 com o plenário virtual. E aí, nos anos seguintes, tiveram uma série de resoluções que foram introduzindo novos recursos nessa possibilidade de julgamento virtual. Quando eles começaram a ampliar muito o rol, a advocacia, a OAB, o Conselho Federal e tudo mais, começou a realmente se posicionar mais firmemente com relação ao julgamento virtual, com a crítica de que, olha, peraí, ele não pode ser um julgamento no escuro, né? O princípio da publicidade, eu tenho que saber, eu tenho o direito de, durante o julgamento, visualizar um voto e, inclusive, me manifestar, intervir para levantar alguma questão de ordem, para fazer algum esclarecimento fático. Isso é exercer a advocacia e fazer a defesa dos seus direitos. E aí, o STF, então, o ano passado, editou uma resolução, acho que é 629, eu não quero... 675, tá? É verdade, ela é de abril agora, ele editou durante a pandemia. E aí ele fez uma série de adaptações à sistemática do julgamento virtual. Então, como é que hoje funciona esse julgamento que eu disse agora, que ele é totalmente remoto? Como é que ele funciona no STF? E, até o momento, nós só identificamos que o STF tem essa sistemática, nenhum outro tribunal trabalha dessa forma. Como é que funciona lá? Julgamento virtual no STF. O advogado é intimado... Peraí, doutora Luana, peraí. Ela só vai contar se vocês botar coraçãozinho. Senão ela não conta essas sistemáticas todas. Vocês têm que botar coraçãozinho para a nossa live ser vista por mais pessoas e também para o conhecimento da doutora Luana. Já tô até bloqueando. O conhecimento da doutora Luana Tomasi aqui ser levado em consideração, que ela depois vai fazer também a ponderação com relação ao curso dela. Então, fiquem atentos aí, coloquem mais coraçãozinho, porque ela tá dando um conhecimento muito importante para todo mundo. Vamos lá. Desculpa, doutora Luana, pode ficar à vontade. Como é que funciona o STF, né? O julgamento virtual no STF.
Os votos, o advogado, ele participa ativamente. Eu vou falar ativamente, embora muita gente critica que diz que não é tão ativo assim, né? Mas Sim. ele tem a possibilidade, ele tem acesso ao voto do relator, ao relatório durante o julgamento. Essa sessão que dura até 7 dias, uma vez disponibilizado o relatório e o voto, o advogado tem acesso. Opa, votou assim. Um ministro agora já se manifestou, votou. Lá aparece o placar. Então voto 1-0 para tanto. Se ele só anuiu, né? Se concordou total, parcialmente, isso tudo o advogado vai acompanhando. Houve apresentação de um voto divergente, o advogado acessa o voto. Isso tudo, o julgamento não finalizou, é durante o julgamento, durante os dias, né? A gente vai acompanhando aquilo ali. E aí, visualizando, o advogado pode intervir. Opa, tem aqui uma questão fática que foi apreciada de forma equivocada. A premissa do voto está errada. Bom, então, como é que eu intervenho? Eu peticiono, não no sistema de peticionamento normal, não é uma petição que ela entra qualquer no processo. Eu peticiono no sistema de peticionamento mesmo do STF. Eu envio a minha petição e o sistema automaticamente encaminha para os julgadores. Então, eles recebem dentro desse mesmo sistema do STF, onde está se realizando o julgamento, eles recebem a minha petição com esse esclarecimento. Olha, que está equivocado, né? Posso apresentar sustentação oral por vídeo ou áudio. Então, eu gravo a minha sustentação e remeto ela, né? Eu acho que a principal diferença, então, do STF para os demais tribunais é justamente essa possibilidade de acompanhamento do advogado. Então, o advogado acompanha o que os ministros vão julgando e tudo mais. E aí, até porque, né, enquanto não finalizado o julgamento, em tese, o ministro pode mudar o voto. Então, pode. A gente fala em tese porque sabe que não é tão comum que isso aconteça, Não, mas é uma possibilidade, né? Claro. Ele pode apresentar o voto, eu me manifestar, apontar a divergência, né, o equívoco, a questão fática que está equivocada, e ele modificar esse voto sumir, a gente fala, né? Às vezes, alguns julgamentos já bem emblemáticos estão sendo julgados nessa sistemática do julgamento virtual, e aí a gente vai acompanhando, é quase uma partida de futebol, assim, né? Os Tá votos. 2-1. Meu Deus do céu, tirou o voto. Porque pode realmente retirar até a finalização do julgamento, né? A crítica ao julgamento virtual, e esse é o ponto, eu acho que é onde a gente está muito mais atento, a gente enquanto advogado, é justamente essa ausência de publicidade. Então, no julgamento virtual, mesmo esse do STF, que é um julgamento, digamos, um pouco mais aberto, né? Porque a gente acompanha isso tudo que eu mencionei agora, a gente não tem a possibilidade de ver os debates. Esses debates, eles não são abertos. Então, a gente não sabe sequer se houve debate ou não. Então, a crítica justamente ao julgamento virtual é essa ausência de publicidade, esse julgamento meio que é quase que como se acontecesse a portas fechadas, a gente não sabe muito bem, né? E aí vai meio que contra o que a gente, como advogado, defende, né? Advogado, professor, né? Defende, né? E acredita, né? É diferente da nossa realidade ali que eu acabei de descrever assim de forma sucinta, da audiência, que inclusive foi, né? O juiz tomou todo o cuidado com relação ao ambiente que nós estávamos ali, até porque as pessoas queriam, né? Era uma instrução, inclusive, né? As pessoas queriam dar depoimento, estavam ali. Aí eu deixei, né? Entrou uma pessoa de cada vez, toda aquela situação normal, né? De audiência. Então, assim, por mais que nos tribunais não tenha esse requisito específico com relação à confidencialidade ali daquele momento, porque não tem mais instrução, não tem essa situação, mas eu acho que essa situação da interferência em tempo real, a participação, ouvir, né, necessariamente as conversas é bem interessante, né? Ela pode acho que daí o que pode ser muito importante, realmente. Até para ver, porque a gente vê hoje em dia que a gente tem um pouco de dificuldade tem alguns advogados que acabam atuando mais direcionado, né, aos tribunais, mas quem fica mais em primeira instância acaba tendo um pouco mais de dificuldade, que não tem tanta proximidade
Por exemplo, a gente vê lá a jurisprudência, mas às vezes nem tudo que está lá na jurisprudência eles levam lá no critério da admissibilidade, eles levam em consideração lá naquelas situações específicas, né? Então tem algumas nuances que a gente às vezes se não faz um curso específico, se não, né, se inteira mesmo da situação, a gente não tem esse domínio no dia a dia, porque acaba que a gente está lá naquela advocacia mais voltada para instrução e julgamento, e a gente tem isso, e a gente tem essa rotina muito intensa que às vezes não nos permite acompanhar em essência, apesar de que a gente tem processos também, né, em tramitação em segunda instância, que seria o caso de a gente, no caso, tentar acompanhar, mas às vezes o tempo e tudo não nos permite. Então, eu acho que esses cursos, essas ações direcionadas, assim, e principalmente se houver essa virtualização com relação à disponibilidade, né, de assistirmos. Então, não vou dizer que a gente vai assistir todos, né, porque é uma situação difícil, claro, mas eventualmente, assim que a gente consiga participar um pouco mais, eu acho que também vai beneficiar a advocacia como um todo, né? E eu acho mais, assim, eu vejo que justamente esse advogado, que é um advogado que promove uma advocacia muito de primeiro grau mesmo, ele tem uma restrição com o tribunal, que é quase um receio. Sim, claro. Não vou fazer sustentação oral. Ah, não, apresentar memorial, não. Ele meio que passou a sentença, né? A apresentação do recurso, apelação e tudo mais. Ele meio que aí, assim, ó, seja o que Deus quiser, porque agora já não tá mais, não adianta. É uma ideia equivocada de que não adianta. E é só medo. Por justamente falta dessa experiência, dessa habitualidade nesse trato com o tribunal, com os tribunais de um modo geral, né? O nosso aqui, o TJSC, o TRF4, né? Sim. O TRF4, então, mais inacessível ainda, a gente tem que ir a Porto Alegre, né? Para acompanhar. Então, muito do que a gente pensou quando a gente... Agora falando rapidinho do curso, né? Depois eu entro, enfim, respondo dúvidas se tiverem. A gente pensou no momento de elaborar o curso justamente nisso. Bom, é novo? Ah, não, mas é novo só para mim, que advogo aqui. Não, não. É novo para todo mundo. É novo para o Poder Judiciário. Os servidores estavam até ontem fazendo qualificação para justamente saber como é que vai se dar o julgamento eletrônico, saber qual é o procedimento de um julgamento virtual. Então, hoje, isso é novo para todo mundo. Todo mundo. Os desembargadores, os ministros também estão aprendendo até lidar com essa tecnologia. A gente já viu algumas gafes, né? Sim. No julgamento ou outro, justamente porque é novo para todo mundo. Então, acho que a gente já parte disso de que não é um problema só do advogado, tá? É novidade para todo mundo. Depois, muito advogado que não tinha, até por conta da questão da distância e tudo mais, esse trânsito todo no tribunal, eu acho que pode começar a ter. Justamente porque agora já conseguiria fazer isso por vídeo, né? Acessibilidade, né? Acessibilidade. Bom, e aí agora? Como fazer? Porque a gente já aprendeu, né? Todo mundo aprendeu lá na faculdade, né? Como fazer, mas às vezes nem sempre foi dada a devida atenção para essa parte específica de como exercer a advocacia no tribunal, né? Como fazer um memorial correto? O que eu boto no meu memorial, né? Como é que eu faço uma sustentação? Né? Eu leio, não leio, eu boto tudo, né? Eu tenho 10 teses, boto as 10, falo das 10, falo de como escolher isso, né? E então o curso foi muito pensado, primeiro, para mostrar, né, a sistemática de como é que está funcionando agora, o que o advogado tem que olhar até, Michele, assim, ó, para decidir que ele não quer o julgamento virtual. Se manifestar nesse sentido. Não é uma decisão qualquer. Eu preciso ponderar uma série de coisas. Então, primeiro eu preciso conhecer como é que é um julgamento virtual, para daí saber se ele realmente vai ferir o meu direito do meu cliente ou não. Depois eu preciso ponderar o que está em jogo ali. Então, assim, se eu me opor a um julgamento virtual, primeiro, esse tribunal vai apreciar a minha petição, a motivação, né? Os motivos, eu preciso me manifestar nesse sentido ou não? O nosso tribunal de Santa Catarina e o TRF4 também não aprecia. Então,
faz a retirada automática de pauta, a gente fala, né? Se o advogado se opõe, tá fora do julgamento virtual. Bom, e o julgamento por videoconferência? Eu posso me opor? Não, não quero julgamento por videoconferência. Eu prefiro participar de uma sessão presencial. Já tem tribunal dizendo que não. Por quê? Porque esse julgamento por videoconferência nada mais é do que uma sessão presencial teletransmitida. Então, qual seria o prejuízo para a parte e para o advogado não fazer? Então, assim, a não ser que eu tivesse um problema realmente, sei lá, de conexão, um problema técnico, né? Fora isso, não. E aí, bom, ainda assim, quero me opor, né? Ou julgamento virtual, o que eu precisaria ponderar? Precisaria ponderar o seguinte, a gente não sabe durante quanto tempo a gente vai ficar nessa temática. Então, quanto tu estás atrasando o teu trâmite processual? Eu concordo muito com isso. Por isso que as audiências virtuais, assim, eu tenho alguns colegas que estavam, assim, surgindo. Inclusive, eu tinha um colega que me ligou, assim, pedindo cancelamento. Eu disse, olha, sei lá, assim, eu era a primeira, né? Eu disse, eu nunca participei, mas vamos participar, né? Se a gente vê alguma coisa que realmente, né, criou algum empecilho, alguma situação diferenciada, nós nos manifestamos, então pedimos, né, alguma complementação para o juiz. Eu disse, mas a princípio vai ser tudo online, as mesmas oportunidades que eu vou ter, o doutor vai ter também, né? Olha, correu tudo muito bem, assim. É porque muitas vezes o advogado se opõe e não sabe nem por quê. Ele é contrário, né? Ele é ao medo da novidade. Medo até assim, ó. A gente tá falando aqui com uma profissional que tem toda a experiência do mundo em fazer isso que tu estás fazendo, em lives, em vídeos e tudo mais. Mas a gente, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa intimidade toda com a câmera. E aí a gente reservou uma parte do curso para isso. Como fazer um vídeo profissional, então? Olha, a luz é assim, tu tens que observar isso. O mínimo necessário justamente para quem não tem essa... Que é uma outra coisa, isso que eu acho. Eu acho que os advogados, todos nós que já estamos trabalhando e quem está entrando no mercado de trabalho, esses dias eu fiz um vídeo, botei no meu feed dando dicas, né? Recebi contato de ex-alunos. Ah, professora, me formei agora, me formei na pandemia, peguei minha carteirinha. Querido, olha, começa a pensar na mudança do mercado de trabalho e tenta te qualificar, sai na frente. Essas são habilidades que há 3 anos, 2 anos, ninguém pensaria que a gente teria que ter, Michele, mas hoje é uma habilidade importante. Se comunicar. Olha quanta informação importante tu estás passando para os teus clientes nessas lives. Clientes também, não só os nossos colegas, né? Nessas lives, quanta gente que está realmente descobrindo que tem direito a alguma coisa, algum benefício. Agora eu vi que tu tens feito bastante sobre essa questão dos benefícios previdenciários. Quanta gente por meio das lives. É um canal que a gente vai ter que se habituar. Tu não eu acho que essa fase, assim, ela está sendo muito importante para a nossa evolução. Está nos obrigando, porque tem coisas às vezes que a gente tem um pouco de mais de resistência, né, no nosso dia a dia, inclusive nós mesmos, né, Sim. até pela rotina, e a gente não quer mudar a nossa rotina, que nós já estamos habituados, né, mas eu acho que é muito importante essa época, assim, para quem gosta muito de estudar, meu Deus, é acesso à informação total, né, nunca se teve tanta informação disponível online. Porque as pessoas, assim, estão trabalhando online, estão se adaptando a esse trabalho online. Então, eu acho que agora é um momento realmente. A doutora Luana está muito certa com relação a isso. E alguns, eu leciono aqui no curso de Direito, aqui também, né, na Unibab, aqui em Orleans, e alguns alunos também me questionaram, né, com relação à iniciação ao mercado de trabalho. Meu Deus! Se nós tínhamos lá, vamos citar alguns ramos, né? Porque, na verdade, mexeu em tudo, né? Mas, enfim, nós tínhamos lá um ramo trabalhista, que veio uma reforma trabalhista e meio que deu uma paralisada nele, assim, temporariamente, pelo fato, né? De ter engessado alguns mecanismos e tudo mais. Aí, agora veio, em seguida, uma pandemia que trouxe à tona inúmeros conflitos que até então eram inimagináveis, assim, instituições, inclusive constitucionais,
que ninguém falava mais, não que elas não existissem, né? Mas enfim, foram ressuscitadas a discussão e discussões inflamadas e aplicação. Será que aplica? Será que não aplica? Será que o Estado tem responsabilidade? Será que o Estado não tem responsabilidade? Como nós temos, né, uma reforma previdenciária, que eu atuo bastante aqui no trabalhista e no previdenciário, né? Então, uma reforma previdenciária que veio agora, em seguida, que ela mal foi colocada no mercado para que a gente pudesse trabalhar, já veio quase assim uma mini reforma através de portarias, modificando uma série de situações do dia a dia dessa área, bem como tributário, bem como imobiliário, né? Que também agora várias discussões, eu pago aluguel ou eu não pago aluguel, enfim. Então, assim, os nossos alunos... principalmente porque até eles são até mais familiarizados com essa área de informática, com essa área digital, né? Do que eu digo por mim, né? Do que eu mesma. Então, assim, eles estão realmente iniciando num terreno muito mais fértil do que pensavam que iriam iniciar. De possibilidades realmente, né? E é a ideia de começar realmente a olhar que essa transformação digital pela qual o judiciário, né, vem passando e que o advogado também vai ter, porque quem não tinha um mínimo de estrutura, como é que trabalhou, Michele, nesse período? Sim. O advogado, né? Quando a gente estava ali naquele momento onde não dava para a gente circular, só trabalhou e trabalhou bem quem tinha uma estrutura, quem já investia nisso, quem já estava atento a esse tipo de situação e necessidade, que a gente não pode mais ficar preso a um único lugar, né? E o nosso trabalho é um trabalho que pode ser executado de qualquer lugar. A prova disso foi essa pandemia, né? A gente nunca trabalhou tanto e sem precisar ir para o escritório, porque a gente trabalha de qualquer lugar. E eu acho que, então, para quem realmente, como tu falaste, para quem está começando, se abrir uma série de oportunidades, né? Eu acho que tem que ter esse olhar, mas tem que estar atento. A gente está se virando nos 30 para se atualizar, como tu disseste. Teve um período ali que a gente... acho que o primeiro mês e meio, mais ou menos, da pandemia... que eram 2, 3 normativas diferentes por dia, né? A gente segurava lá no escritório, a gente tem os e-books, lançamos todos para atualizar, né? Os nossos clientes e colaboradores. A gente segurava um pouquinho, porque a gente sabia que vinha mais norma no mesmo dia. É uma loucura. Então, para quem está começando, é o momento de se atualizar. É o momento de estar atento a... Gente, isso... não vai morrer aqui. Essa transformação digital é isso, ela não foi criada pela pandemia, ela só foi acelerada pela pandemia. Então, a tendência, e a gente está vendo os números do Poder Judiciário, no nosso catarinense, nível de produtividade altíssimo, o que mostra que realmente essas ferramentas todas, elas vieram para ficar, porque a gente está construindo um Poder Judiciário como um todo, né? Inclusive a advocacia, muito mais eficiente também. Sim, né? Muito mais, principalmente assim, ó, é como a gente estava comentando, o acesso à informação, ele tá muito mais célere, tá muito mais eficaz, até democrático, pessoas que, né? até pessoas que não tinham o hábito de socializar as suas informações por meio digitais, estão fazendo isso. Isso está deixando, então, essa situação mais democrática ainda. E principalmente porque, como é por meio digital, o que a gente está percebendo também? Porque eu, doutora Michele, a doutora Luana também no dia a dia, nós temos que nos atualizar com frequência, com muita frequência, inclusive, porque quem pretende dar informação tem que ter a informação diária. Porque senão tu não consegue dar a informação para o teu cliente correta. E se tu dá a informação errada e o vizinho dá a informação certa, tu vai ser a burra da história. E já não é mais o advogado que ele gostaria de ter para ele, porque ele quer o advogado bem informado, que saiba dizer tudo o que está se passando naquele momento. E como a doutora Luana mencionou, agora realmente nós passamos um momento bem crítico, porque eram informações diárias. Então, foi uma avalanche de trabalho que nós passamos, muito trabalho, nos atualizando, lendo,
A gente nem conseguiu ler, assim, em essência, com aprofundamento, tudo que deveria ler, porque a gente aprofunda a área de mais, a área de mais necessidade naquele momento, mas a gente sabe que de outras áreas também a gente precisa para trabalhar. Então, assim, é bem complicado essa situação. E o que a gente verifica? Que com essa atualização constante e essa quantidade de pessoas disponibilizando virtual, essa democracia, essa acessibilidade, ela se tornou principalmente pelo poder econômico. Por quê? Porque como mais pessoas estão procurando, é possível que esses profissionais disponibilizem esse material até um pouco mais de forma acessível para quem está adquirindo, do que se fosse lá num curso presencial para 4, 5 pessoas, às vezes, para 10 pessoas numa salinha. Porque daí o poder de abrangência dessa informação é muito maior, né? E aí, o que eu agora falando dessa democratização e essa necessidade desse estudo contínuo, né? Qualificação contínua. Que isso é uma realidade, né? Para quem se formou e achou que era só estudar ali os 4, 5 anos e acabou, ele tá na profissão errada, né? Realmente está. Todas as profissões são assim, essa é a sistemática mesmo. Agora, a advocacia é uma coisa louca, né? Se a gente não se atualiza, a gente não trabalha, né? Eu acho que aí é buscar informação de qualidade. Tem tanta instituição importante, tanto projeto legal de ensino, busca qualificação com realmente, né, perfis de profissionais que tu sabes que são profissionais sérios, né? Tem tanta informação boba, besta, superficial também. Então, acho que tem que saber procurar, né? Buscar na fonte. E é isso, eu acho que tem muita instituição, e aí, eu falando agora da For Law, né? Que é esse projeto do qual eu faço parte, que está disponibilizando esse curso gratuitamente até o dia 20, ele é gratuito. Depois do dia... Quem se inscreveu até o dia 20... Só por isso a doutora Luana merece muitos corações. Ela vai dar informação para vocês de um curso que durante essa semana, essas informações que ela está comentando estão colocadas de forma aprofundada, muito aprofundada por ela e pelos colegas e gratuita. Olha a oportunidade. Muitos corações para a doutora Luana. Justamente com essa ideia de que a gente também tem que... Eu acho que é dividir para somar. Eu realmente acredito que o conhecimento é isso. A gente não precisa ter medo de... eu não vou publicar essa informação no meu feed, né, Michelle? Eu vou fazer esse vídeo, porque senão o colega vai ver. Gente, falei há poucos dias sobre isso no meu perfil. É uma besteira, né? A gente tem que fortalecer a advocacia. Então, nessa ideia de fortalecer o nosso mercado, foi que a gente disponibilizou gratuitamente. Então, até o dia 20, o curso Como Exercer a Advocacia junto aos tribunais durante e após a pandemia. Ele está sendo disponibilizado gratuitamente. Basta se inscrever, vai lá no nosso perfil, no Instagram, no nosso site ou no Simpla, né? Diz direitinho o endereço lá do Instagram, doutora. @forlaw. Então, forlaw edu, tá? @forlaw. Forlaw é escrito 4law edu, tá? Faz assim, ó, para facilitar... Eu vou deixar essa live salva no meu perfil e eu vou colocar todos os arrobas que a doutora está mencionando aí, eu vou colocar embaixo da live, tá, pessoal? Não achou? Vai no perfil da doutora Michelle. Teve dúvida? Vai no meu perfil, vocês vão achar a For Law, segue a For Law, porque a gente está cheio de novidades. E até o dia 20 o curso é gratuito. Para os inscritos, eles ainda ganham um e-book bônus. Justamente a gente tem essa dificuldade muitas vezes. Agora a gente vai começar a enviar nossas sustentações, enviar memoriais por áudio, vídeos, memoriais eletrônicos. A gente fala tudo disso no curso. Memoriais animados, tá tudo lá. A gente tem dificuldade de enviar o arquivo, o tamanho do arquivo. E aí passou, aí tem que zipar, aí tem que reduzir. Então o e-book é para um tutorial bem simples, descomplicado, para o advogado colocar o vídeo dele numa petição por meio de um QR Code, tá? Então, quem se inscrever ainda ganha o e-book, mas é só até o dia 20, depois disso o curso é pago. Então, que é um bônus mesmo. Claro, vocês
aproveitem dia 20, pessoal, sexta-feira, tá? Hoje é segunda, então até sexta-feira vocês podem. É sábado? Ai, desculpa, Sábado. olhei errado. Então, até dia 20, sábado, então. Obrigada, doutora Lana, por ter me corrigido. Então, assim, ó, o que que necessariamente, além aqui do e-book que a doutora Lana estava mencionando, tem alguns outros materiais bem interessantes com relação até a formulários, que eu já dei uma olhadinha lá. Sim, tá né, tudo lá. de inscrição, assim, aproveitem, pessoal, um ótimo material à disposição de todos e aproveitem essa oportunidade, já conheçam, né, os profissionais também, que vão estar ministrando outros cursos também, né? Outros cursos, né? São áreas diversas, né? Mas com uma linha condutora comum, né? O curso e todo o material que a gente produz e todos os eventos, né? E aí a gente teve que deixar um pouquinho de lado por conta da pandemia e tudo mais que a gente está promovendo é para quem realmente está no mercado ou quer entrar no mercado. Então, a gente sabe, né, Michele, professores e tudo mais, a gente não tem tempo, a gente estava falando disso agora, quem está no mercado precisa se virar nos 30. Então, otimizar o tempo do advogado, é que o curso seja prático, seja objetivo, que você assista o curso, né? Ou pegue o material e saia dali fazendo. Essa é a ideia. A gente sair um pouco do campo teórico, porque a gente já está falando com um profissional. O sujeito que está no mercado, ele precisa, às vezes é um detalhezinho só. E aí é isso que está lá. A doutora Yara, a doutora Adriana Góes, aqui advogada, também estão mencionando aqui que querem se inscrever aqui. Pessoal, quem às vezes entrou no meio da conversa, a inscrição é só vocês irem lá no perfil da doutora Luana. Eu vou colocar as informações também no meu perfil embaixo ali, que eu vou deixar a live salva também, tá? Que daí tem o específico lá, a doutora Luana repete mais uma vezinha ali o endereço certinho. E esse curso até dia 20, gratuito. É só ir lá e vocês mesmos podem fazer a inscrição. Não precisa, no caso que a gente faça nada por vocês, tá? Que às vezes vocês pensam que é sorteio, alguma coisa assim. Não é. É só ir lá vocês mesmos e se inscreverem. Repete lá, doutora Luana. Isso, é @forlawedu 4 LAWEDU, forlawedu, lá no Instagram, ou então site forlawedu.com.br, ou ainda não achou em lugar nenhum, vai no meu perfil, ou então se inscreve pelo Simpla. Ele está disponível lá no Simpla, mas é importante, só até o dia 20 é gratuito, depois a doutora Silvia Varela que colocou o endereço certinho do 4 Laudu. Tá? Colocou ali direitinho. Então, ó, para quem não tinha visto ainda, é só verificar. Com relação daí à nossa conversa, com relação aos tribunais de forma geral, não sei se a doutora Lana tinha alguma finalização, alguma ponderação. Eu acho que assim, eu queria só deixar duas coisas, assim, dicas, tá? Gente, a competência para a regulamentação e a sistematização desses julgamentos é de cada tribunal. Então, antes de qualquer coisa, acesse o site do tribunal e dá uma olhada no regulamento. Verifica, observa bem prazo para oposição, né? Quero me opor realmente, qual é o teu prazo para oposição? Quero participar. De que forma que está disponibilizada a participação? De que forma que eu me inscrevo? Cada tribunal tem uma sistemática diferente. Então, pode acessar e se inscrever no curso e aí acompanhar, mas é importante também dar uma olhada sempre no regimento do tribunal. Eu ia mencionar porque é diferenciado e nem tudo ainda está disposto no regimento. Nem tudo está né? regimentado, exatamente. Nem tudo está lá no regimento, né? O próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina ainda não tem um regimento específico para sessão de julgamento por videoconferência, né? Ou sessão de julgamento por videoaudiência, porque também o tribunal entende que já está regulamentado, já está no regimento interno deles essa previsão, né? Mas ele já vem fazendo. Então, é importante que o advogado fique atento a isso, tá? Acompanhar, dar uma olhada no regimento interno, acompanhar o perfil da Forlaw, porque as novidades estão sempre lá, mas sempre dar uma olhada nos regimentos internos. Cada tribunal tem os seus, prazos são distintos, tá?
para a gente começar a se acostumar, né, com essa nova sistemática mesmo. Então, eu gostaria, então, aproveitando aqui que a gente já está quase no finalzinho, né? Falta 4 minutinhos aqui. Então, agradecer muito a doutora Luana Tomasi por todos os conhecimentos que ela disponibilizou, por essa oportunidade, né, que ela está dando, então, de forma geral para a advocacia, nessa acessibilização de conhecimento, ela e os demais profissionais, então, e sócios, né, no curso. Verifiquem, conheçam, eles vão disponibilizar então mais cursos. E muito obrigada então também por ter aceito o convite de conversar um pouquinho. E é um tema muito novo, é um tema que nós precisamos nos aprofundar muito e que de agora para frente provavelmente ainda a doutora Luana vai ter que fazer atualizações no curso dela daqui a algum tempo, né? Certamente. Que nós vamos ter mais procedimentos implementados e que com certeza nós vamos precisar e nos adaptar cada vez mais a essa nova realidade. Então, doutora Luana, muito obrigada pelo conhecimento que a senhora disponibilizou e muito obrigada por ter aceito o convite de coração. Eu acho ela uma querida. É recíproco. Eu que agradeço. Dizer que eu fiquei realmente muito feliz com o convite. A minha experiência aí em Orleans foi ótima no ano passado e agora essa experiência virtual também. Dizer que realmente eu estou bem feliz de estar conversando aqui com vocês, porque é um tema que a gente sabe que é importante, porque a gente tem essa afinidade de, além da advocacia, ter esse amor pela docência, né? E aí eu acho que está tudo muito ligado, porque a gente acaba na advocacia também tratando disso, dessa divulgação de conhecimento. E, gente, assim, colegas, né? Agora falando para todos, vamos realmente nos entrar de cabeça, vamos nos transformar, não só os nossos escritórios digitalmente, né? Mas vamos realmente nos transformar a forma como a gente faz a advocacia. Eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Eu acho que a doutora Luana e os colegas sócios, inclusive, né, estão contribuindo para a humanização da advocacia, que eu acho que é o que nós estamos caminhando agora nessa era digital. E eu corroboro da mesma opinião da doutora Luana, assim, ó, como professores, nós ficamos muito felizes com essa situação, essa humanização, essa disponibilização, essa acessibilidade. Isso, como professores, nos deixa muito felizes. Verdade. Então, muito obrigada, doutora Luana. Obrigada, uma boa noite. Obrigada, Gisele. Obrigada tá? para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom, pessoal. E muito obrigada por vocês ficarem aqui nos assistindo e pelo prestígio que nos prestaram essa noite. Tchau.